Fia, mano, eu tô muito dispersa. Meus pensamentos, eu tô fazendo uma coisa, depois faço outra. Hoje eu tô aérea. Preciso tomar um chazinho aí pra dar uma sentada hoje. Mas vamos lá. Oi, eu sou a Vânia, eu tô aqui pra mais um vídeo nessa fase de isolamento. Já tô avisando que hoje eu tô meio aérea, então a minha irmã tá tendo um puta de um trabalho, tenho certeza aí fazendo, né, enfim, a edição desse vídeo. Porque eu acordei assim hoje, tô perdidaça, né, não tô conseguindo focar nas coisas e isso acontece às vezes comigo. Vamos lá. Fico muito aérea. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre a nossa relação com as necessidades e valores que nós tínhamos antes com as que nós temos hoje. Porque elas precisam ser diferentes. E se elas não forem, tem alguma coisa de errado, tá? Porque num momento como esse, não é possível nós mantermos as mesmas necessidades de antes, porque tem uma mudança estrutural total na forma de viver, em que faz com que a gente comece a questionar qual é o valor da vida. Quer dizer, até tem, né? Você pode viver aí, de repente, num processo de negação, achando que, de repente, o teu carro de milhões ainda é importante, que, de repente, enfim, ter bens vale muito mais do que, de repente, ajudar o próximo. Pode ser que sim, mas se isso acontecer é porque você está muito preso a uma realidade que não existe mais. Então, tem um processo aí de luto que você precisa passar, porque a vida ela não é mais a mesma. Então, as nossas necessidades, os nossos valores, eles também precisam ser revisitados. E o objetivo desse vídeo é conscientização, para que você consiga então refletir, repensar o que realmente é importante e é essencial na tua vida hoje, nesse período de crise econômica e social, né? Porque existe uma crise aí que a gente não pode negar. E eu acho que a crise social ela vem antes da crise econômica, né? Uma coisa leva a outra. E eu tenho muito mais preocupação com a crise social do que com a crise econômica, mas esse é o meu ponto de vista. O dinheiro, ele tem um valor para mim que ele, enfim, nunca foi tão grande assim. Mas eu entendo que na nossa sociedade a questão econômica ela é muito mais valorizada do que uma questão social e humana. Então a gente precisa talvez quebrar também com esse conceito que vem dessa sociedade, né? Que vai nos estimulando e nos ensinando que pensar no nosso bem-estar, na nossa segurança, vale mais do que qualquer outra coisa, que a gente precisa colocar isso em prioridade. E nesse período, talvez a gente vai ter que revisitar também essas prioridades. Porque muito das coisas que já tinham se tornado banal, como a pobreza, a desigualdade social, a falta de educação e diversas outras questões que têm muita relação com o humano, né? Com a humanidade em si, com aquilo que nos torna seres, elas foram deixadas de lado durante muito tempo. E aí outras questões foram colocadas nesse lugar, né? Mas o que é muito comum, porque depois de muito tempo a gente vendo aquelas mesmas notícias, aquilo se torna banal mesmo, né? Mas a questão é que nesse momento a gente precisa retornar, né? Voltar para aquilo que é essencial. Porque a maioria de nós está no mesmo barco, tá? Eu digo a maioria porque existem alguns poucos, ou até muito mais do que deveriam ter, que são em seus iates, seus barcos particulares lá no meio do oceano, com uma UTI particular em caso de emergência e muito afastado de nós. Mas nós aqui não somos diferentes de todo mundo no mundo que está lutando para sobreviver, que está lutando para manter-se vivo o tempo inteiro. Então hoje existe uma luta por se manter vivo. Isso é uma coisa muito importante. Como que com essa luta eu vou ficar pensando de repente em outras coisas que antes eram valores para mim, que tava tudo bem, porque antes eu não tinha uma questão como essa para repensar. Isso não me trazia, talvez, essas necessidades que hoje elas existem. Então todos nós no mundo estamos lutando para nos mantermos vivos. Então o que a gente precisa carregar como essencial então nessa jornada? E essa é uma das coisas que a gente aprende muito numa travessia longa, numa peregrinação, né? Porque a gente às vezes carrega a mochila e a gente precisa carregar só aquilo que é essencial. E mesmo a gente carregando pouco, no caminho ainda, provavelmente você vai deixar algumas coisas para trás. Porque a gente acha que aquilo é essencial, só que na hora ali a gente percebe que não é tanto, que a gente precisa de muito menos para sobreviver e para viver. Só que esse menos, ele precisa ter uma base, ele precisa ser substancial. Então, a gente aprende quando a gente faz uma caminhada
dessa, que a vida, ela se resume muito mais em deixar, em desapegar, em deixar para trás, abrir mão, do que construir coisas novas, sabe? Do que adquirir. Então a gente precisa muitas vezes, para retornar ao que é essencial, deixar. Então fazer uma limpa, saca? Então a gente precisa realmente olhar aquele guarda-roupa e ver de repente todas aquelas roupas que a gente não usa já há mais de 2 meses, há mais de 1 ano a gente não usa, a gente carrega aquilo ainda. E fazer isso com esse nosso armário interno. Porque quantos sentimentos, quantas coisas, necessidades e valores a gente vai carregando que a gente não usa mais. Então, vamos revisitar esses valores. Vamos compreender quais são as necessidades no hoje. No hoje? Nossa. No hoje. E não é uma coisa que a gente tem que fazer só agora e depois nunca mais na vida. Porque a gente vai ter que revisitar esses valores, essas necessidades constantemente. Porque tudo muda. Então, assim, por exemplo, num período como esse, o que é essencial? É ter comida, é ter um abrigo, se sentir seguro, ter saúde. E se a gente for pensar, quantas milhares de pessoas não têm esse mínimo? Que é o essencial para você, é o essencial para mim, e eu acredito que é o essencial para qualquer um, né? Enfim, para qualquer ser. E tem pessoas que não têm isso. Então, assim, quando a gente pensa nesse macro, a gente começa a se questionar muito do que realmente vale a pena. E o que nós, como seres humanos, nós podemos fazer também diante desse coletivo. Então, se eu puder ajudar o outro que está do meu lado, por que não fazer, né? Se eu tenho esse privilégio de ter uma segurança, de ter uma casa, um teto, de ter comida ali no estoque, isso não vai faltar. E tem pessoas, tem vizinhos, tem pessoas ali na periferia que precisam de algo, e se eu puder fazer, por que não? Então, já começa aí todo esse questionamento do que é importante em termos de atitude também. Porque também não adianta nada a gente ter um valor e manter ele na gaveta. Eu tenho um valor que tem a ver com honestidade, e isso significa nunca pegar nada que não seja meu. Eu tenho que ter uma ação diante disso, então eu não posso pegar nenhuma caneta que não seja minha e levar para casa. A gente precisa ter coerência naquilo que é importante pra gente e ter tipos de atitude, senão não adianta também. Então percebe que dentro do tema de necessidades e aquilo que é essencial, aquilo que se torna valor dentro do mundo individual, a gente está pensando qual que é o valor que a vida tem, quanto que a gente precisa também valorizar esses segundos na nossa vida e compreender esse valor também na vida do outro. Bom, nós temos muito o que pensar e eu tô muito aérea hoje. Espero que esse vídeo tenha, enfim. Aí eu começo a pensar em outras coisas assim, nada a ver, eu fico no nada. Hoje eu tô muito na caixa do nada. Saído algum néctar, né, ainda no final, sabe assim, aquele o finalzinho assim do suco do néctar para que você consiga ainda entender e que a Gabi tenha feito um bom trabalho. Tenho certeza que ela vai conseguir, né? Ela pode ser que ela me xingue um pouquinho, mas ela vai conseguir. Mas eu vou terminar aqui porque eu quero que você tenha uma reflexão, né? Enfim, eu não vou te dar essas respostas porque você que precisa entender o que é importante na tua vida, porque é uma questão individual. Existem as questões éticas da sociedade que aí tem a ver com um todo, só que aqui a gente não tá falando dessa ética. A gente tá falando de valores mais raízes, mais viscerais, em termos do que é viver hoje. Então, um beijo e até a próxima semana.